Bom dia, graça e paz. Graça e paz, bom dia. Cá estamos nós. Ai, é o dia 12. Estamos há 12 dias nos consagrando ao Senhor. Já estamos um passinho do meio. Isso é uma bênção. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, glória! Jejum e cura. Pastora, nós cremos em cura? Absolutamente. De forma generalizada, nós cremos que podemos ser curados, sim. Marcos 9:23 diz: Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, de forma geral, nós temos que orar e tomar posse da cura, né? Bom, para por aí? Não. Nós cremos que nós podemos orar e ungir com azeite, né? Tiago 5, 14, 15 diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados, né? Enfermidade por conta de pecado é possível? Sim, com certeza, né? Mas se nós passamos por esse processo, esse ritual da palavra de Deus, que nós cremos, os pecados também são perdoados. Nós cremos em cura. Nós cremos em cura para os nossos dias. Nós cremos em cura porque o Senhor não mudou. Lembra de uma das qualidades, dos atributos de Deus? Imutável. A Trindade é imutável, né? Ela cura nos dias de hoje, em nome de Cristo Jesus. Ah, pastor, e por que tem gente que não é curado? É verdade, tem. Amados, nós cremos que em alguns casos Deus não efetuou a cura. E nesses casos é porque ele tem um propósito distinto. Como é que a gente baseia isso? Em Paulo. Paulo pediu a cura de um mal no corpo, de uma enfermidade. E olha o que Deus disse para ele: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse texto é fantástico, amados. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu creio em cura e eu tenho vivido essa cura ao longo da minha trajetória cristã. Eu me converti muito cedo, né? Conheci Jesus muito cedo. Fui acometida com uma doença, por nome epilepsia, e na minha cidade, mais 6 crianças passaram pelo mesmo processo, né? E a cidade, a Câmara da cidade, ela resolveu ajudar aquelas crianças e eu era uma delas, né? Então, eles nos colocavam numa van, ia para uma cidade muito longe dali, sei lá, era 7, 8 horas dali, e, e lá o médico nos consultava e nos dava a medicação. Bom, nesse processo, a minha mãe percebeu que uma das crianças estava diferente das outras, porque ela via as outras piorando. E quando levava para aquele menino, o menino estava ficando melhor. E minha mãe chegou para a mãe dele e falou assim: Olha, você está tomando a mesma medicação que a minha filha, que as outras crianças estão tomando? O seu filho está a tomar a mesma medicação que a minha filha e as outras crianças estão a tomar? Sim, 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 estou. Ah, não pode ser, porque eu vejo diferença no seu filho. Amados,
Eu já estava naquela fase da gagueira em alto nível mesmo, eu já não conseguia falar, né? Mesmo assim, para falar, era muito difícil mesmo. Bom, a senhora foi indagada pela minha mãe algumas vezes, até que numa dessas vezes ela falou assim: é que na minha igreja oram por ele. E minha mãe disse assim: ah, então eu vou lá para orar pela minha filha. E minha mãe foi. Foi, quando ela chegou, ela viu aquelas irmãzinhas, era um grupo, sei lá, de 5, 6 irmãs orando, e ela olhou para aquilo e tal, e viu que as irmãs oravam, né? E quando chegou a vez dela, ela falou: Senhor, eu, eu, uma coisa é certa, Senhor, eu vi que o filho da irmã está diferente. E ela disse que tem a ver com o que eles estão fazendo aqui. Então, Deus, eu quero fazer um trato com o Senhor. Eu entrego minha filha para o Senhor e o Senhor cura minha filha. E ela tem que ficar sem sequelas. E ela é sua. O Senhor pode fazer o que quiser com ela, mas ela tem que ficar boa. Minha mãe não era cristã. Era uma mulher à frente do tempo dela para todas as coisas, graças a Deus. E ela me vota ao Senhor. Então, o meu processo de ser curada por Deus começa aí, na conversão da minha mãe, na fé dela, no compromisso que ela assumiu diante de Deus que eu pertenceria a Ele. E de fato, meu irmão, Deus veio e me chamou para missões. Oh, glória! Mas, amados, eu tenho passado por um processo muito delicado nessa área da minha saúde, né? Ah, amadas, eu já não sei o dia que eu não sinto dor, né? Confesso. E, umas vezes mais, outras vezes menos. E também a gente vai como que buscando o Senhor e superando, né? Mas em 2007 eu fui consagrada pastora, porque eu estava cá em Portugal e pela misericórdia de Deus a igreja entendeu que precisava de um pastor e eu fui convidada para ser pastora. E o meu pastor veio do Brasil para me consagrar. Então, no dia 29 de 2007, eu fui consagrada a pastora. No dia 1 de maio de 2007, eu surtei. Campo missionário é bom. E começou uma trajetória de 4 anos intensos de tratamento. Eu fui retirada do campo, voltei para o Brasil, minha igreja me recebeu, meu pastor me recebeu, os outros pastores me receberam. Um milagre de Deus. Eu abro aqui um parênteses para dizer: minha igreja cuida dos seus missionários, cuidou de mim. É verdade. Continua cuidando. E o certo é que eu fiquei no Brasil quase 5 anos, praticamente, quase fechando 5 anos, mas 4 anos foi um tratamento muito forte mesmo. Porque uma coisa foi puxando a outra, que foi puxando a outra, precisei operar daqui e de lá, e as coisas foram complicando. Amados do céu, eu vivia em hospital, vivia em psiquiatra, vivia em psicólogo. O pastor, meu Deus do céu, para quebrar tudo, né? Por que Deus permite isso? Eu nunca tinha ido diante de Deus indagar essas coisas a Deus. E também nem tinha coragem de pedir cura, porque eu sempre achei que Deus tinha sido tão fiel comigo que quem sou eu para ficar pedindo as coisas para Deus? Bom, mas chegou um ponto que eu me incomodei com uma coisa. Eu não estava sendo útil. E isso para mim era muito difícil. Eu quero ser útil, Deus, eu não estou sendo útil. E comecei a orar: Senhor, torne-me útil de novo, torne-me útil de novo, torne-me útil de novo. E foi um momento assim bastante delicado, porque eu perdi minha mãe, né, nessa altura, perdi pessoas que eu amava. Foi assim, foi muitas perdas naquela altura de pessoas que estavam perto de mim, né? E eu comecei um jejum de 40 dias, contrariando tudo, amados, porque eu tomava 37 comprimidos por dia, fora os injetáveis. Imagina, era muita medicação. Então, fazer jejum estava fora de questão. E nessa altura, as irmãs da igreja ainda levavam comida para mim. Olha a dificuldade, né? Mas eu entendi que eu tinha que jejuar. E comecei a fazer o jejum de 40 dias. E jejuei, 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 jejuei. Água, irmãos. Água, 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 água.
40 dias. E estava findando esses 40 dias, eu fui convidada para ir a um culto e numa vertente que a gente não está acostumado. Eu falei assim: ah, meu pastor não vai achar piada disso, não. Disse para essa pessoa que me convidou, que foi a Rosana. Deus abençoe você, Rosana. E, e o certo é que quando eu cheguei naquele lugar, estava cantando a última estrofe de um louvor que eu não me lembro, mas eu fui frechada pela alegria do Espírito Santo, como nunca tinha passado antes. E quando eu comecei a sentir aquilo, foi me dando alegria, 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 alegria. E eu tenho carência de rir, sabe, gente? Eu preciso dar risada. Minha mãe dizia que se eu não desse risada de nada durante o dia, eu olhava no espelho no final do dia e dava risada da minha cara. Eu tenho mesmo, eu preciso rir. Eu preciso fazer as coisas com alegria. Então eu busco isso de Deus com muita força mesmo. E aqueles 4 anos tinham sido anos escuros, no sentido de querer fazer, não ter força, fazer, cair. Muitas vezes, amado, eu caí na rua, fui parar no pronto-socorro. O pastor Almir fez uma coisinha assim com endereço e tal, porque eu não ia ficar dentro de casa, ele sabia que eu ia ficar. E aí onde eu caía tinha lá, chamava, eu já estava no pronto-socorro aqui, não sei mais o quê. Foram anos bastante difíceis, né? Eu friso aqui novamente que os pastores, o meu pastor, os outros pastores, me deram tanta atenção, pastor Almir, pastor Luiz, pastora Madalena, pastora Márcia, outros que ficaram mais próximo de mim, a Cida, a minha... Ela fala que eu sou pastora particular dela, mas ela é o mesmo pastor Almir. Então, foram anos bem pesados mesmo, né? Então, eu fui falar com o pastor Almir, né? Se não tinha problema, eu ia. Ele falou: ai, Cristina, vai. Pior que está a sua cabeça, não vai ficar, não. A pastor Almir tem bom ânimo, graças a Deus. E o certo, meus amados, é que eu fui, né? E fui fechada por aquela a alegria, e a alegria foi crescendo, crescendo. Eu fiquei próximo ao púlpito e aquilo crescendo. E o pastor, quando veio pregar, falou: hoje eu quero falar sobre o Kairos, na visão do judeu e na visão do gentil. Né? Kairos, o Kairos é o tempo de Deus. E e ele pregando, pregando, e a alegria crescendo. Eu comecei a rir, rir mesmo, rir mesmo. Ele fala para Deus, ele vai achar que eu estou a rir dele, mas não estou a rir dele. E ele fez uma oração responsiva que eu nunca tinha visto, a não ser com nossas crianças, né? Aquela oração comprida, e o recinto se encheu de choro, choro, e eu a rir, a rir, a rir. Falei: Deus meu, e ria, ria, ria. E eu ouvi Deus naquele momento. E falou: se creres, verás a minha glória. Se creres, verás a minha glória. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Então suspenda os medicamentos. 37 comprimidos, meus amados. Mais os injetáveis. Suspenda os medicamentos. Eu fui curada. Para a honra e glória do Senhor. Honra e glória do Senhor. Uma das coisas que eu mais ouvi de psiquiatras, de psicólogo naquela altura, com exceção de uma que era cristã: Cristina, você precisa se mudar a sua nova vida. Você nunca mais vai morar sozinha, você nunca mais vai conduzir, você nunca, nunca, nunca mais. E eu aqui na minha mente, eu repreendia. Eu não estava louca. Eu estava com ausência de lítio, com ausência desse, com ausência daquele, que dá um quadro de loucura. Então estava louca, pastora? Poxa, surtada. Deus me curou. Eu voltei para o campo missionário. Aí eu voltei para pastorear. Um milagre. Mas parou por aí, Cris? Não. Eu lutei muito lá no Brasil para poder cuidar dos miomas que eu tinha. Foi um tratamento bastante doloroso, é, caro também. E a igreja me ajudou imenso, imenso. E não teve jeito, mas eu cheguei em Portugal, uns 2 anos depois eu precisei mesmo ser operada. Então fizeram uma esterectomia total, que eu não queria de jeito nenhum.
Passou 2 anos dessa estagnação total, eu vinha com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Era um aneurisma cerebral. 6 horas e alguma coisa, numa mesa de cirurgia. Deus me deu livramento de novo. Aí eu falei, aleluia, agora eu posso recomeçar a vida de novo, agora tá tudo bem. Aí me apareceu o cancro. E eu senti a alegria do Senhor. Venho sentindo a alegria do Senhor no meio de tanta angústia, de tanta dor, de tanta coisa. Por que, pastor? Eu não creio em cura. Creio. E eu fui falar com o Senhor, Senhor, por que eu saio de um ciclo e caio em outro, saio de um ciclo e caio em outro? Eu já ouvi tantas coisas, maldição, não sei mais o quê. Eu quero ouvir de Ti, Senhor. Né? E o Senhor me deu esse texto. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para ti. Por quê, Cristina? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu fiquei assim. O que eu tenho que fazer, Senhor? Seguir os passos de Paulo. Olha o que Paulo faz. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Sentiu, amados? Esse é o diferencial de uma doença que o Senhor determina que não vai curar, de um processo que o Senhor não vai dar um basta. É essa força que Ele nos concede da alegria do Espírito Santo. Amados, se não há propósito para aquilo que estamos a passar, para a enfermidade que estamos a passar, nós precisamos repreender. Repreender, fazer jejum. Mesmo, eu fiz isso comigo mesma, até o Senhor me visitar com este texto, né? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Sentiu, amados? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Só que ele não para por aí. Ele vai falar de um outro processo, que é o processo dos insultos, o processo das necessidades, o processo das perseguições, das angústias. Então, eu me regozijo. Amados, se até hoje a enfermidade que você tem, os insultos que você passa, a necessidade que você passa, as perseguições que você passa, a angústia que você passa, não te aproxima de Deus, olha, então você não pode ouvir isso, minha graça te basta. Minha graça é suficiente para ti. Porque a graça do Senhor, ela vai nos dando uma alegria, um refrigério, uma consciência limpa, uma maturidade. Que ele fala assim, caramba, Deus, como que eu consigo fazer isso, Senhor? Você pode chorar de dor, mas ao mesmo tempo a sua mente está assim, Deus está aqui. Deus está trabalhando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas, depois da radioterapia, eu tive uma anemia muito forte mesmo, que eu não conseguia ler a Bíblia, e aquilo me levou bastante abaixo. Interessante, o cancro, o tratamento, tudo foi difícil, né? Eu tive gente aqui em casa cuidando de mim o tempo todo, os irmãos foram fiéis demais nisso. E olha, irmãos, isso não me levou tão abaixo como a anemia. Eu até achava que estava com outra coisa ruim. E não poder ler a palavra de Deus foi desesperador. Desesperador. Então, eu tinha que buscar o Senhor mesmo. Às vezes eu saía caminhando aqui e falava, Senhor, me dê alegria, alegria da salvação, alegria da salvação, alegria da salvação. Eu não aceito tristeza, eu não aceito ter pena de mim mesma, eu não aceito achar que nada disso, e repreendendo, sabe, irmãos? Deus me curou daquela anemia. Parou a luta? Não vai parar, amados. Porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu quero falar com aqueles que saem desse ciclo. O Deus Todo-Poderoso cura. Mas converse com o Senhor. Pergunta para o Senhor o objetivo. Eu tenho visto em cada enfermidade um objetivo. E um dos objetivos tem a ver com o crescimento da igreja. Acredita uma coisa dessa, meus amados? Olha, esse é o vídeo mais longo, prometo. Pai, o Senhor é o Deus que cura. Cura, cura. Nós estamos falando de duas vertentes que provêm do Senhor. Aquele que crê
e é curado, ponto final. Aquele que crê e não é curado, ponto final, porque o Senhor tem um propósito. E quando nós estamos nesse segundo patamar, ele precisa ser igual em relação aos nossos sentimentos e ações ao primeiro. Alegria no Senhor. Regozijar no Senhor. Diante dos insultos, da não cura, da angústia, da dor, da perseguição, não importa. Então isso tem a ver com uma vida com o Senhor. Uma vida próximo de ti, uma vida de oração, uma vida de contrição, uma vida de jejum, de prática das doutrinas que cremos. Pai, perdão, porque muitas vezes nós chegamos diante de Ti como se o Senhor fosse um curandeiro e pronto, cura-me, Senhor. Eu não quero conversar com o Senhor, eu só quero o que o Senhor pode oferecer. Perdão, porque muitas vezes essa é a forma que nós chegamos diante de Ti. E o Senhor só quer ter relacionamento conosco. E algumas enfermidades não vão ser curadas porque o Senhor tem um propósito. Muito obrigada, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Beijinhos!